Torcer para não cair. Se cair já era. Pessoal, boa noite. Sou Ana Carla, certo? Sou enfermeira e também sou técnica de enfermagem. Inclusive, terminei aqui no ano de 2015 e hoje retorno a casa como professora do curso. E é o que eu tenho falado nas outras turmas. Não fiquem apenas no curso técnico, tá? Foquem também no superior. Seja para ser enfermeiros, seja para ser qualquer outra profissão. Mas não se contentem apenas com o nível técnico, certo? Até porque a instituição, ela dá esse privilégio para o aluno de retornar, se ele quiser, lógico, certo? Então, é o que eu digo para os outros também, que não fiquem apenas no técnico. E a nossa disciplina é sobre primeiros socorros. Então, para vocês, o que é considerado um primeiro socorro? Eu gosto da participação, certo? Vamos lá. Ajudar a vítima, a PH, os primeiros cuidados. E quem daria esse primeiro socorro? Bombeiro. A pessoa que estiver com a vítima, o SAMU. Certo. Então, o primeiro socorro é justamente algumas coisas que vocês falaram, certo? Uma delas é justamente o que a colega disse, né? Quem está com a vítima. O ruim desse aplicativo é só isso. Nas outras turmas, eu estipulei a questão de horário para poder aceitar. Só que como é hoje o primeiro dia... Quem foi que entrou? Não apareceu. Não, ele já estava. Ah, Natália. Nas próximas aulas, a gente vai estipulando o tempo. Eu espero até no máximo às 7h40 para todo mundo entrar, certo? Até para vocês que ficarem em casa já ficar sabendo. Porque no momento que está entrando, eu estou aceitando e já colocando a frequência também, para quando chegar em casa, quando tiver um tempo, eu colocar no sistema. Então, vamos lá. O primeiro socorro é justamente isso como a amiga falou, né? Os outros também dá para juntar? Dá. Só que ela chegou em um ponto que eu queria, que é, quem, por exemplo, quem está com a vítima, ou então quem está próximo da vítima. Por quê? O primeiro socorro é aquele momento que a gente vai ficar logo agoniado, né? Porque ou é alguém que está com a gente, que acabou se envolvendo em um acidente, e a gente está melhor que a vítima, ou então é alguém que está passando por perto e viu o acidente. Então, nesse primeiro socorro, é justamente o momento de ligar para o SAMU, né? De pedir ajuda de outras pessoas para poder começar a ter essa prestação do serviço. Enquanto o serviço móvel, que é aqui o nosso do Brasil, que é o SAMU, ele entra em ação. A gente costuma dizer que existe o momento de ouro, né? Que é justamente aquele momento que a gente tem para salvar a vida. Mas já existiu situações de que pessoas foi tentar salvar e ao invés de salvar, acabou matando. Por não ver. Que hoje em dia, geralmente, em empresas, qualquer curso que você vai fazer de segurança, seja lá do que for, ele sempre tem na grade primeiro socorro. Por mais que é uma coisa bem básica o que a gente vê aqui no curso. Se eu não me engano, 60 horas apenas, ou é 40. Então, assim, é muito pouco. Então, o conselho que eu dou para vocês é procurar um curso de APH, certo? Existem muitos bons aqui,
Mas um dos melhores que eu considero é o Tropa, né, do trauma. Ele é um pouquinho carinho, mas ele vale a pena, porque ele é completo. Tropa do trauma. Ele é completo, é um amigo meu que dá também o curso, trabalha no SAMU. São pessoas que já passam por capacitações. Não adianta você, por exemplo, eu hoje digo assim, vou fazer um curso para a turma do Santa Bárbara. Quem quiser fazer, não adianta. Por quê? Eu tenho ação ao nível do ITAMES, que é um profissional que está atuando no SAMU. Eu hoje não atuo no SAMU, eu atuo na unidade de emergência e no CHAMA, certo? Só que assim, um profissional que está diariamente lá dentro, que está diariamente em ocorrências, é um profissional diferenciado. Então, eu digo para vocês, não façam qualquer curso de APH. Existem cursos baratos de R$ 50, 60, mas não vale a pena. Entendeu? Porque você pode, às vezes, trocar um currículo. No currículo de vocês, seja para onde for, o currículo de vocês é aceito só por ver o nome tropa, entendeu? Além do trauma, ele coloca na grade dele a questão de UTI. Eu já fiz, estou querendo fazer novamente, para renovar, porque já tem um tempinho que eu fiz. E eu acredito que vai abrir turma agora em julho. Então, assim, quem se interessar, é muito bom, viu? Então é isso. Mas ninguém entrou na turma. Cadê o povo, hein? Oi? Quando eu fiz era 230. Só que eu acho que agora deve ter dado uma aumentadinha, entendeu? Então vamos lá. Para vocês, o que é urgência? Sem ler. O que é urgência? Bora? Pode arriscar, minha gente, a hora de errar é aqui. Não pode depois, mas aqui pode. Urgência, agilidade. Mais pessoas. Aí, bora? Certo. Mais. Outra. O pessoal aí, bora? Bora, galera. Quem mais? Urgência. Se aconteceu um acidente agora, eu digo, vamos levar para onde? Para emergência ou para urgência? Puxa. Nós temos aqui, né, a unidade de emergência. Aí a gente ou a unidade de urgência e emergência, né? Que é o certo, urgência e emergência, atende os dois. Então tá, vamos lá. Então se eu digo sim, então vamos lá. Certo. Isso é o quê? Isso é uma urgência ou emergência? Certo. Aí é o quê? Quando é escoriações, essas coisas. Como é teu nome? Sim? Nilma? Quando a Nilma falou, que eu perguntei, e aí? Aí ela falou que era urgência, aí a maioria em um coral disse emergência. Qual a diferença? Qual a diferença entre urgência e emergência? Bora lá. Bora, desenvolve. Sim. Na urgência. E na emergência é o grave.
Não, mas a gente tem que ir desenvolvendo. Olha, o aprendizado se constrói assim. A gente não esquece mais. E eu gosto de aula movimentada. Vamos lá. Então, vamos ver quem acertou, né? Na urgência, é a situação que a gente não pode esperar. Né? Mas teve confusão. Na urgência, não pode esperar. Por quê? Se espera, tem morte. É uma coisa que você tem que ter agilidade, como a amiga falou. Se não tiver, é por isso que nem todo mundo nasceu com o dom de trabalhar em urgência e emergência. Por quê? Você não pode, nesse momento, ficar nervoso. A adrenalina vai existir, né? Porque você está lidando com uma situação nova. E dependendo da situação que seja, aí é que você fica com o nível de adrenalina alto. Principalmente quando é situação que você nunca viveu. Mas aí precisa ter o autocontrole para poder ter a agilidade de atender o paciente. E um dos exemplos é a nossa PCR, que é a parada cardiorrespiratória. Ela aconteceu, o paciente ele vai a óbito. Existem as duas coisas ainda. Está aqui frio. Se as compressões elas não forem feitas corretamente, por mais que você ache, se achando bambambam que está salvando o paciente, você vai estar matando. Por quê? Nessa massagem vai sempre existir um intervalo, né? Para a gente fazer as compressões e as ventilações. Se na troca, porque uma pessoa só, minha gente, é surreal, não aguenta. É 1 minuto que parece que não vai acabar. Na unidade de emergência, eu atuo como técnica e nos chama como enfermeira. Eu atuo nas duas áreas. Isso ainda é melhor para vocês, porque quando sair, ainda dá para fazer de tudo. Então, assim, lá, minha gente, a gente vê diariamente isso, principalmente agora, né? Questão Covid, que é 24 horas, mais de 4 ou 5 pessoas parando, e você tem que estar disposto, e mesmo sem estar, precisa fazer, né? E quando, se não é feito corretamente, o paciente morre. E às vezes não foi nem Covid, foi a forma errada de fazer uma massagem, né? Exatamente, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que existem situações que se você não sabe fazer da forma adequada, na profundidade certa, no movimento certo, você acaba aqui matando. Porque, por exemplo, você está fazendo certinho as compressões, fez a troca comigo. Quando eu chego lá, eu vou fazer em outra intensidade, de outra forma. O que acontece? O coração do paciente, principalmente entubado, ele está no respirador, né? O paciente está entubado no respirador. E você está fazendo as massagens. Nisso, você vai estar brigando com o paciente que está sendo colocado as respirações pelo respirador. Por isso que o fisioterapeuta, ele coloca lá no respirador um stand-by, que a gente chama, para dar uma paradinha, né? Para que você não esteja brigando com o pulmão. Porque é você pressionando o coração e o pulmão enchendo. Então, tipo, isso aqui não pode existir, entendeu? E outra coisa é que, quando você faz em pouca intensidade, da forma errada, ali, o coração que está bombeando, ele vai começar a bombear mais devagar, que pode acontecer a parada cardiorrespiratória ou a parada respiratória. Se acontece a parada cardiorrespiratória, esse coração, ele estava lá, ó, ejetando em uma intensidade. De repente, ele diminui. Se nessa circulação do sangue, que é o que leva o oxigênio para todo o sistema do corpo, se acontece de formar uns trombozinhos e aqueles coágulos ir juntando, tá lá tudo presinho. Isso foi a forma errada da massagem que eu estava fazendo. O ambu. Só que isso em paciente... Não. São 30, né? A nova atualização é 30 compressões por 2 ventilações. O outro não tá, mas pode deixar já posicionado na boca, só não está fazendo. Só que, por exemplo, só existe, vamos supor, 2 pessoas fazendo isso. O que é que a gente pode fazer? Enquanto um está nas compressões, o outro está no ambu, certo?
Então, para facilitar, a cada 15, o cara que está lá massageando, ele dá uma paradinha, e o que está lá com o ambu, ele faz as duas no ambu, tá? Para tentar aliviar. A cada 30. Eu falo no seguinte, tem só 2 pessoas, e um para estar no ambu. Para esse aqui não cansar, não fadigar tanto, quando ele fizer 15, ele pode dar uma paradazinha para o outro fazer 2 ventilações, tá? Pode, só que assim, a perda de tempo é muito, entendeu? E a questão do ritmo. A gente teve um treinamento e na nossa mente até a gente já mentalizou isso. Na hora da massagem, a gente lembra daquela música Baby Shark, Baby Shark, como é? Sim, porque naquele ritmo você faz o ritmo certo da massagem. Então a gente vai pegando, né? Porque se você começar a ouvir, depois quando a gente for para as aulas, eu vou ver se a gente consegue ter uma prática. Aí a gente vai ver como é que realmente isso funciona na prática, com a musiquinha mentalizada. Viu? A gente até pode colocar para tocar para vocês ouvirem e realmente dar o tempo certo. Como assim? Aonde? No hospital ou em rua? Aí, por exemplo, quem vai fazer o atestado, por exemplo, é o SAMU quando chegar. Essa questão da urgência, por exemplo, teve a parada, a gente vai ver lá na frente, tem o que fala sobre os primeiros passos que a gente tem que fazer. Então, a gente chega na cena, observa que o paciente está parado, a gente já vai iniciar as compressões, enquanto o SAMU chega, né? Porque, por exemplo, se a gente espera o SAMU chegar, o paciente ele vai chamar só o rabecão, né? Como diz o outro. Agora, no hospital acontece. E acontece muito. Acontece muito, muito. E agora, em Covid, é o que está sendo mais comum. Ontem eu estava de plantão e perdi um amigo. Eu ainda estou em êxtase. Porque a gente se sente muito impotente, né? Quando é um nosso. E as meninas, não venha, não venha. Queria que eu fosse para outro lugar para mim não ver. Mas eu disse, não, eu tenho que estar. Mas foi, naquele momento eu consegui fazer alguma coisa, mas depois entrei em êxtase e nem continuei, fui embora, porque é uma situação muito pesada, né? Mas, assim, é o que é mais comum, infelizmente, o que a gente está vivendo, a maioria dos pacientes, eles param. E a gente tenta, tem deles que voltam. É, porque, assim, a gente costuma, como a gente sempre fala, né? É o amor de alguém, né? Aí, imagine, Deus o livre, vocês estão em casa e sabem que tem um parente lá. E acontece uma situação dessa, né? E outra coisa, quando você tem uma pessoa ali sua, né? Foi o que eu passei, a pior sensação. E o que eu mais pedi a Deus nas minhas orações era que ele não permitisse que isso acontecesse no meu plantão. Mas o Senhor sabe de tudo, né? Quando foi ontem, justamente no meu, isso aconteceu. Mas, você pode atender parente ou... Rapaz, eu digo uma coisa para você. Dependendo da sua situação emocional, pode. Geralmente não é permitido porque a gente fica muito emotivo, né? A gente faz loucuras. E sem contar que a gente acaba, por exemplo, teve uma amiga minha que ela perdeu o pai dela em um acidente. E acaba passando por cima de todos os protocolos. Por quê? Paciente, aconteceu um acidente de carro. Eu não posso retirar o paciente de lá, né? Eu tenho que esperar o pessoal do SAMU chegar, porque eles vão ter todos os equipamentos para tirar da forma correta. Quando ela chegou na cena, que viu que era o pai dela, que o SAMU ia demorar, ela disse, vamos tirar. Ela estava de plantão, eu sou de Itacoarana, ela estava de plantão na unidade mista de lá, e chegou o telefonema, aconteceu um acidente aqui perto do Salgado, precisa da ambulância. Quando a ambulância chega com ela, quem era o pai? Então, assim, na hora da agonia que ela viu que o SAMU ia demorar, ela mesmo tirou. Só que assim, o pai dela chegou a falecer. A gente não sabe se realmente foi porque retirou de forma errada ou porque ele já estava
morto mesmo se já era a hora dele. Mas, querendo ou não, os protocolos não permitem que a gente atenda o parente. Só que, por exemplo, Deus o livre, você está em casa. Um parente seu tem uma parada. Você vai chamar para alguém poder vir? Você sabendo? Só 2 pessoas entraram. Mas só 2 pessoas. Eu sei que até agora ninguém falou, porque geralmente quando chega a notificação. Eita, meu pai. Então tem que chamar o Wellington para ele ver a questão do link. Alguém então. É pois eu tava achando muita gente aqui. Não, pouca. Poucas pessoas. Ó, só tem 3. Não, mas ninguém tem entrado aqui. Foi. Mas eles estavam ouvindo aqui a sua Oxê. Eles estavam ouvindo sua aula, viu? Inclusive, eu entrei a senhora falando, né? E tal. Tem que ver com o Wellington, então. Ele tá aí? Ah, tá certo. Obrigada. Pois é. E aí? Já perdi o raciocínio. Oi? Por quê? Não tinha. E eu só estava com a disciplina de saúde da mulher e anatomia. Eu vou ver se eu consigo. Porque com essa questão de pandemia, eu não sei como é que está funcionando, né? Mas, até porque eles não estão parando na base. Mas aí eu vou ver com o Darlisson, que é um dos enfermeiros de lá, se a gente consegue fazer isso, viu? E aviso a vocês. Lembrando que é um GIF, viu? A intensidade aí tá diferente. Então, aí nós temos a urgência, a emergência, né? Na emergência, são situações que também correm o risco, né? Porque pode ser, por exemplo, hemorragias e fraturas, mas são situações de que a gente consegue resolver com um pouquinho mais de tranquilidade do que a urgência. Na urgência, ou eu resolvo ou é morte, certo? Não que não possa levar a uma morte, uma hemorragia, uma fratura, dependendo de como seja, só que é uma situação de emergência. Uma urgência, certo? Porque ali ela pode ocasionar diversas outras coisas, tá? Vamos supor, acontece um acidente, tá? Entre um motociclista e um carro. O motociclista teve apenas escoriações. O carro teve capotamento e o paciente foi lançado para fora. Qual dos dois? O que foi lançado. Ele pode ter tido bem mais traumas, porque o que caiu da moto teve só escoriações, né? Mas tem casos, tipo, a pessoa que caiu ali, só teve a pancada, não já morreu ali. A pessoa vai cair, porque a paciente logo não teve complicações, só teve Essas são as situações bem mais complicadas, né? Inclusive, existem situações que eu acho que vocês já ouviram falar, se não conhece ninguém, de que alguém se envolveu em um acidente, ajudou a socorrer todo mundo, ficou bem, foi para casa, depois passou mal e tem deles que até chegar a morrer. Porque pode acontecer. Hã? Já, milhões de vezes. Mais de 5. Isso. Então, assim, são situações de que acaba acontecendo. É por isso que a gente, quando entra em uma cena de acidente, a gente precisa identificar essas situações para que aquela pessoa que está bem, que ela acha que está bem, que ela não tente ir ajudar. Que ela também precisa ficar ali em repouso, já que ela está bem, né? A gente fala, olha, fique bem para mim poder ajudar fulano.
Daqui a pouco a gente vê essa situação, que você está melhor, aparentemente, né? Mas tentar convencer a pessoa a não fazer movimentos, a não levantar, não querer ir ajudar, certo? E a primeira coisa que a gente sozinho tem que fazer é chamar realmente ajuda. A gente vai ver lá na frente as condutas que a gente, quanto pessoa, né? Porque quando a gente está na rua, a gente não é profissional. A gente está passando normalmente. Até porque eu acho que é difícil, e se existir é uma pessoa a cada 1000 que ande com pá de luva dentro da bolsa, que ande com as coisas de primeiro socorro já preparado para possíveis situações, né? Porque graças a Deus eu não ando, até porque eu nem espero encontrar. Então, assim, conhecendo o nosso corpo, né? Quando vem acontecer de qualquer vítima precisar de socorro, é porque alguns dos sistemas dela tá fora, né, do eixo normal. Esse sistema cardiovascular, que é algum probleminha. Vocês começaram quarta-feira, foi? Não foi na anatomia já? Ah, certo. Então, assim, quando acontece qualquer perda, né, de capacidade, de funcionalidade desses sistemas, aquela pessoa está precisando de um socorro, tá? Seja ela uma pessoa que esteja em casa, tranquila, um senhor de idade, e do nada começou ali uma crise convulsiva, depois subiu para uma parada respiratória, mas ali é porque teve alguma coisa no eixo dele que estava desordenado, tá bom? Então, para vocês entenderem, só acontece o pedido de socorro se um desses sistemas tiver irregular, tá? Qualquer dúvida vocês vão tirando, viu, minha gente? E aí nós temos o nosso sistema respiratório, né? Eles são formados pelos pulmões, pelos bronquíolos, alvéolos, traqueia. Então, a gente tem todo esse sistema respiratório. Se acontece uma falha neles, a gente já começa a ter uma dificuldade. Eu tiro por mim, né? Eu falo anasalado, não é por estar doente, é por viver doente, como eu digo. Porque eu tenho problemas respiratórios, já fiz cirurgias, mas não resolvi porque é crônico a minha situação. Então, vamos supor, Deus o livre, Deus me guarde e eu pegar Covid. Minha gente, a probabilidade é bem pouca minha, viu? A minha mãe, o medo da minha mãe, quando eu comecei em maio do ano passado, era esse. E graças a Deus até aqui, não consegui pegar e nem quero. Mas, assim, a probabilidade de ter problemas é bem maior de uma pessoa que é normal, né? Então, a probabilidade para mim ter problemas respiratórios elevados e até chegar a uma parada também é muito grande. Porque se já não faz o trabalho adequado, se eu não tenho a troca gasosa adequada, a situação é grave. Então, o sistema respiratório, como ele já diz, ele é responsável pela respiração, certo? Os valores ideais para uma respiração normal, a gente costuma dizer que ele está dentro de 12 a 20. Só que esse 12, ele já é um valor baixo, tá? Por quê? O ideal é a gente fazer as inspirações e expirações de 15 a 20 em momento de tranquilidade, de repouso, tá? Quando a gente começa a ter uma respiração mais ofegante, quando a gente faz a contagem de 1 minuto do momento do processo de respiração e inspiração do paciente, a gente observa, poxa, tá 30. E agora? O paciente está cansado, né? É até o que a gente usa para identificar pacientes com a síndrome do Covid. A gente avalia o paciente e na respiração dele, a gente começa a observar que ele está ofegante. Ele está em 30, 32. Tem pacientes que chegam a 45. Então, aquele paciente já está pedindo oxigênio, né? Porque não está mais aguentando. Então, a gente fala que é esse. Que isso, ele está precisando de uma ventilação. A troca gasosa dele não está adequada. A via aérea dele deve estar obstruída. E a gente vai ver como é que a gente vai ter que ir fazendo, tá? Alguma dúvida até aqui?
Vocês perguntem. Nada? Então vamos lá. Quando é na prova, eu não entendo. Aí quando é na... Você já está no grupo? Pronto. Não, mas nem se preocupe. Pelo menos começou em um dia de uma disciplina. Ela é a representante? Aí eu não entendo essa mágica. Na prova, eu não entendi. Professora, aí ó, eu faço questão de, no slide, eu tirei a questão da prova, porque podem ter certeza, podem perguntar ao pessoal aí, que eu já passei. A minha prova, o que tem aqui dentro no conteúdo é o que está nela. Eu jamais vou cobrar uma coisa que eu não botei. Aí quando o aluno vem, professor, isso aqui não estava, eu disse, tava, vem aqui, ó, olha ele aqui, ó. Eita, professor, eu acho que eu não vi, não. Eu acho que pulou, viu? Mas nesse tinha. Mas perguntem, minha gente, a hora de perguntar é agora. Anotou, amiga? Nada? E aí nós temos o nosso sistema circulatório, que ele é responsável por fazer todo esse transporte de O2 para o nosso corpo, né? Juntamente no sangue. E aí a gente vai ver a parte importante, que é a parte do coração, né? O valor referência que a gente utiliza dos batimentos cardíacos é de 60 batimentos por minuto a 100, tá? Isso é para a vida de vocês. Lógico que muda. Há uns 2 anos atrás, eu acho, era de 60 a 90. Então, hoje, quando cai em concurso, é 60 a 100. Amanhã já pode mudar, né? É o que eu costumo dizer. Não adianta a gente botar a desculpa de que a gente não tem tempo, né? Mesmo sem ter, porque eu entendo, dona de casa, que a gente realmente não tem tempo. Mas, infelizmente, entrou na área da saúde, quis entrar na área da saúde, se prepare, que a vida inteira se atualizando. Porque hoje é 60 a 100, amanhã é 60 a 101. Aí vai fazer a prova da CESP, aí coloca de 60 a 100, porque a professora falou ontem. Só que atualizou, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Quando eu pego o paciente que ele está com a frequência cardíaca de 50, ele está com a bradicardia. A gente já tem que ficar de olho, porque se diminuir mais, ele para. E se aumentar demais, ele também pode parar. Das duas, uma. É controlar, certo? O paciente que está muito ansioso... Aumenta. A gente pode até considerar um paciente em uma crise de ansiedade até uns 115, 120, a gente vai tentar conversar com ele, estabilizar ele para diminuir. Agora começou 127, 130, 140, 150, já tem que tomar providências medicamentosas de alto nível para ver se diminui. Entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente, não é pouco não, ansiosa. Eu já passei por várias fases de Covid, que eu nunca tive, mas já passei. Eu em casa e do nada, meu Deus, eu tô com ataque cardíaco. É a pior situação do mundo. Aí eu disse, amor, pelo amor de Deus, pega ali o oxímetro, que eu acho que a minha saturação tá baixando. Quando eu olho 98. Ele não me deixa de frescura. Mas o coração acelera, começa a suar. Minha gente, a pior coisa é a crise de ansiedade. É do século, minha gente, infelizmente. Eu digo, como diz o outro, vai sair pela boca. Eu digo a ele, olha, saiu, vou colocar de volta. Mas isso é muito ruim, a gente precisa tentar se controlar. Mesmo... Eu fui para a psicóloga, ela me passou uns desenhos para me pintar. Pelo telefone, no aplicativo. Mas me estressei tanto que foi em vão. Me estressei, foi mais.
A questão do maracujá, você relaxa agora. Mas aí se ligue, porque você toma suco de maracujá para acalmar. Quando passar o momento do efeito do maracujá, ele volta 2 vezes maior. Sim. Mas é. E até porque a gente vai botando, a nossa mente, ela trabalha muito e acaba se tornando dependente. Eu sei que eu já fiz tanto eletro no mundo achando que eu tenho problema de válvula e nada. Eu sei que agora eu comecei a fazer uma pós de aurículo e mochoterapia, para ver se fazendo eu vou também conseguir trazer uma paz interior para mim. Mas é. A mão fica gelada, soa, a boca fica seca. Eu tenho tudo que vocês imaginavam. Vou nem começar, que já começa a ter. Então é isso. O ideal é que ele esteja nesse parâmetro. Só que está 110, 115, a gente considera, por exemplo, quando a gente recebe o paciente que ele sabe que está com suspeita de Covid, minha gente, é natural. Imagine, a gente vem vendo mais de um ano o que está acontecendo. Aí eu me torno uma suspeita de Covid. A primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Vou para a UTI, vou ser entubado e vou morrer. É o que todo mundo pensa, né? Porque ninguém pensa que vai para a UTI, mas não é necessariamente morrer. Tem pessoas que conseguem sair. Mas a gente, por natureza, não imagina que a gente vai sair com a plaquinha, eu venci o Covid. A gente acha que vai, né? Então, quando a gente recebe os coitados, misericórdia, a frequência respiratória já está lá em cima, mais de 30. Os batimentos também, né? E daí a gente começa a conversar, explicando toda a situação. Eu fico na UTI, explicando que não pode ficar com a roupa, já começa a aumentar mais, né? Olha, tem que tirar a roupa do senhor, vai ficar de fralda. Aí pronto, já vai subindo. Mas muita gente tem esse tabu, infelizmente, e ao mesmo tempo as pessoas não entendem que é por conta realmente do vírus, né? Existem muitas situações. Eu não vou mentir para vocês, no início existia muita coisa errada. Por quê? Todo mundo estava vivendo com um vírus que não sabia o que fazer, não sabia como agir, todo mundo com medo. Minha gente, em maio, foi o dia que eu comecei lá, dia 20 de maio. Eu lembro como hoje. A gente morria de medo de chegar perto. Era assim, ó, paciente ali, a gente fazendo os procedimentos, com medo de se contaminar. Hoje em dia, a cama está aqui, eu estou aqui, ó, conversando com o paciente. Por quê? Infelizmente, a gente se tornou como se fosse natural, né? Só que a gente não lembra do que já passou, né? A gente todos os dias tem que tentar mentalizar isso. É a mesma coisa com as pessoas. As pessoas acham que já se tornou natural e continuam aglomerando, né? Mas, assim, essa situação aqui, a gente tem que observar, seja paciente hospitalar ou fora, questão dos batimentos. Quando está mais de 120, vocês podem observar que, principalmente a gente que é mulher, a parte do coração a gente consegue observar ele mesmo pulsando aqui. De tão rápido que a frequência está. Dá. A pressão, ela dá alterada. Geralmente, ela sobe, né? A minha, eu não sei o que acontece, que ela só baixa. A minha já é baixa, mas a minha vai mais ainda. Se inspirei cardíaca elevada. E vai alterar. Que ótima frequência. Só vou anotar nome de 3 pessoas. Quem nunca assistiu uma aula desse jeito? Tomando café. A pior coisa que existia é essas aulas online, porque ninguém
Eu tiro por mim, quando eu tô na minha aula online, misericórdia. É eu me desconcentrando e focando. Que é isso, pô, eu tô gostando. Isso o quê? Também não. Eu tô Repete. gostando da aula. Ah, sim. Então não entrou agora, não? Eu não. Ah, eu vi tu entrando agora. Vamos lá. Que é isso? Quais são as situações? Parece que tá como a amiga disse, viu? Quais são as situações que podem levar a uma parada respiratória? Nós temos questões de afogamento, estrangulamento, sufocação, aspiração por gases venenosos, certo? Ou soterramento. Nessa questão de gases venenosos, pode ser até, por exemplo, questões medicamentos venenos, né? O pessoal toma. Então, fica sufocado e acaba tendo uma parada, certo? Alguma dúvida até aqui? Minha gente, me tirou uma dúvida. As aulas estão sendo 9 ou 10, que eu sempre me confundo. Pois deixa eu avisar aqui, viu? Que senão eu vou até 10 horas da noite. E aí, quais são os sinais de uma parada respiratória? Tá na cara, né? O tórax vai parar de bater, de pulsar, né? A gente não vai ver mais aquele movimento de inspirar e expirar. Cheguei na cena, vi o coitado lá, com os olhos fechados, chamei. Seu José, Dona Maria, não abriu o olho. Não teve reação. O tórax imóvel. A ausência de ar pelo nariz ou pela boca, que a gente pode sentir, por exemplo. Geralmente é pelo nariz, né? Mas se você me encontra, Deus o livre, numa situação dessa, não espere sair ar pelo nariz, porque não sai. É 1% de ar que sai pelo meu nariz. O resto é tudo pela boca. Então, você só vai ouvir e sentir o ventinho, como diz o outro, pela boca, em alguns pacientes. Então, é aquela história lá da exceção, né? Existem as exceções. Então, se eu estou indo tentar ouvir ou sentir, né, a respiração, eu aproveito também, já vejo a questão da boca, se também está saindo alguma coisa. Se não está, o paciente parou. E aí, dúvidas? Tá massa. Pronto para a prova amanhã já. Faça um negócio desse não. Foi o quê? Faça um negócio desse não. Mas tá muito fácil. Sim, mas não faça não. Ou ninguém tá entendendo nada, né? Eu não ajudo. Quem disse? Minha irmã, quem disse que sabe de tudo, tá enganada, viu? Ah, minha filha, mas é 1%. Olha, com vocês do que... E eu digo para vocês, a bagagem que eu saí, tanto daqui quanto da faculdade, não é 1% do que eu aprendi na prática. É só prática. Só que assim, não se iludam nesse negócio, viu? Porque eu tive uma aluna que ela disse assim, a nota 0. Eu cheguei e me decepcionei. Disse, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ainda bem que tinha tido 10, aí eu disse, não tá com a tristeza que só ela que tirou 0. Quando eu fui olhar, tinha mais uma, 2 alunas. Eu digo, tá, meu Deus do céu. Aí quando eu fui olhar os 10, passou de 5, 10. Eu disse, então o problema não era comigo. Por quê? Aí ela chegou para mim e disse, professora, a minha nota foi horrível, mas entenda, na prática, eu vou ser ótima. Eu digo, meu bem, você só vai ser boa na prática se também tiver um pouquinho da teórica. E se conseguir terminar o curso, né? Quem tá tirando 0. Gente, criança. Então, assim, a gente precisa unir. Lógico que, na prática, minha gente, é coisas diferentes. Por quê? Vocês vão passar por fundamentos, vocês vão ver que precisa seguir uma técnica, precisa seguir uma ordem cronológica de cada procedimento. Quando você chega na prática, é os familiares gritando com você, as coisas que às vezes está em falta de material,
que você precisa se adequar ao sistema. Então, você vai mesmo adquirindo conhecimento na prática. Mas você não pode esquecer que um dia teve uma teórica que lhe ensinou a chegar até ali. Eu mesmo achei difícil. Eu não imagino. O que você achou difícil? Assim, porque na verdade, a você porque as aulas começou dia 17, né? E eu vim dia 24. Sim. Eu fiquei sabendo. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei. Meu Deus do céu. Mas vocês já tiveram quais disciplinas? Estão tendo quais? A de promoção, né? Ah, mas é fácil, viu? Se você... Se achou difícil, pois, amiga, é um conselho. Se prepare. Sim. Pois eu quero ver nessa que tá pegando o início, viu? E não tá tirando as dúvidas. Eu quero ver um 10 aqui. Vamos lá. Então, quando acontece a parada respiratória, é preciso estar atento, porque pode acontecer outras situações. É aquela coisa, começou a dar ruim, se prepara que vem coisa pior. É a mesma coisa aqui. Começou a complicar o assunto, se prepare que os próximos não melhoram. Só piora, tá? Então, na parada respiratória, eu já tenho que me preparar para o quê? Para uma parada cardio, né? Porque subtende, o cara está parando de respirar. E lá o coração dele é o que manda o oxigênio, que é o que ele vai precisar para ter a troca gasosa. Não está acontecendo, também vai parar o coração, né? É uma questão de lógica. É a mesma coisa se para o coração. Parou o coração, vou ter uma parada respiratória também. Não tem como acontecer uma só, simultânea. A não ser que nesse intervalo você consiga voltar o cara, né? Que existem situações. Oi? Ah, sim. Quais são os sinais, então, né? Na questão da parada cardio, né? Nós temos a ausência da pulsação, dos batimentos, que a gente vai avaliar, certo? E nós temos a ausência dos sons dos batimentos. Ou você vai encostar o seu ouvidinho lá no coração do cara para ver se ainda está batendo, se está ouvindo a pulsação, que geralmente a gente escuta, né? Ou então, né, você vai ver a ausência dos batimentos, que a gente vai ver agora, certo? Que a gente pode ver, ó, no fluxo arterial, que a gente pode olhar no pescoço, no pulso, na virilha, tornozelo. Os melhores para se olhar é no pescoço e na virilha, tá? Na carótida. No pescoço é porque ainda não passou por anatomia, mas é na carótida, nessa regiãozinha aqui, ó. Vocês vão sentir, ó. Estão sentindo? É a mais calibrosa, pelo amor de Deus. Não diga que não estão sentindo, não, que nós já vai ter que começar agora a treinar. O colega tenta sentir e mostra a ela, se ela não conseguir, pelo amor de Deus, mulher. Eu acho que eu tô ruim, viu? Que eu não consegui sentir, não. Você sente nos dois, tá? Nos dois lados você sente. Ou na virilha, né? A gente vem nessa regiãozinha aqui e sente. Oi? Peraí. Bora. Todo mundo sentiu tão vivo? Graças a Deus. Bora. Como assim, amiga? Tipo assim, quando eu vou falecer o mesmo, quando você veio falecer, estava pertinho já, né? Certo. E ele sentiu assim, um pulmãozinho dele, né? Pulsando. Aí quando chegou aqui no final, ele ficou bem devagarzinho e ele faleceu. Eu ainda não presenciei alguma coisa que a gente possa realmente ver visível subindo assim, como você está me relatando. Só que assim, existem situações de que o paciente, ele dá uma aumentada
nos batimentos, tá? E outros vai diminuindo. Então, pode ter sido acontecido isso. Ele deu uma subida nos batimentos dele, que ficou bem visível. Lembra que quando eu falei que quando tá bem forte os batimentos, a gente consegue ver até o nosso coração pulsando, o nosso peito tendo a elevaçãozinha? Pode ter acontecido isso, tá bem? A mesma forma, quando o paciente está, por exemplo, 40 batimentos por minuto, ou até 50, fica tão fracozinho, fica bradicárdico, como a gente chama, que a gente mal consegue ouvir, tá? Ou sentir. Até para a gente coletar uma gasometria, que é para a gente ver como está o teor de sangue na artéria, a gente não consegue, porque a gente não sente a pulsação. Aí, muitas vezes, a gente tem que usar a anatomia. O iniciado caiu um pouquinho rápido, né, quando aparecer, e quando já caiu na zona mesmo, aí parou de ter. Foi em casa, foi? Foi. Não, na verdade, assim, não foi totalmente em casa, mas estava bem rápido, aí a gente chegou no hospital, né, que o médico chamava ele da família, estava assim, de rápido, parou de ter. Pode ter acontecido isso. Então, lá, os procedimentos gerais no local do atendimento. Então, a gente precisa adotar algumas precauções. Uma delas é a utilização do EPI. É por isso que, como eu falei, geralmente, né, o natural é a gente não andar com EPI na bolsa. Alguém aqui tem? Né? A gente não usa. Só que, por exemplo, eu me conhecendo, o certo, seguindo o protocolo, eu não poderia intervir, ajudar, se eu não tenho EPI. Não é verdade? Porque imagina, se você vai ajudar um desconhecido, até um conhecido. Porque, por exemplo, mesmo alguém aqui é vizinho, mas não tem na testa dizendo qual a doença, o que é que tem, né? Aí eu encontro na rua um desconhecido lá e vou ajudar. Querendo fazer uma bondade. E a pessoa tem doença e eu acabo contraindo por conta de uma ajuda. Então, por isso que, seguindo o protocolo, isso não deveria acontecer. Só que, minha gente... Tem uma menina que ela já estava na aula, aí ela vai deitar, ela vai se Certo. Gabriele, Natália e Thalisson, né? Tenho que lembrar desses nomes. Não, lembro o meu, não. Então, só que, minha gente, é uma situação muito difícil, porque quando a gente entra na área da saúde, né, principalmente quando a gente é recém-formada, a gente já quer sair pelo mundo salvando vidas, a gente acha que tem o poder, né, de sair salvando tudo que a gente encontra, que a gente quer mudar o mundo. E a gente muitas vezes acaba se frustrando por isso, porque a gente não consegue 1% do que a gente queria fazer. E até do que a gente aprende aqui no curso, tá? Mas, assim, é uma situação de humanidade. Você vê uma pessoa ali, morrendo. Oi? Falta de ar? Thalisson? Alguém desliga o microfone? Sou eu, não é a Vivian? Ah, tá certo. Sim. Então, eu vejo o paciente passando mal, né? É uma questão de humanidade. Dizer, poxa, eu sei o que fazer primeiro ali para ajudar e eu vou ficar aqui só olhando, né? É uma situação complicada. Eu me conheço, eu não ficaria olhando. Assim, que eu não ficaria, minha gente. É uma questão, é uma situação muito, muito louca quando você vê lá e você sabe o que fazer. E às vezes tem um leigo que está fazendo errado, você sabe que pode matar o paciente, então você vai querer fazer alguma coisa. Mas se tu não quer, não fica olhando não, para a consciência não pesar, vai-se embora. Bota logo, eu tô sem EPI, vai de carro, moto, vai embora, não fique lá olhando não, porque depois, se aquele paciente morre, tu fica com a consciência pesada. Poxa. Mas aí você pode pensar, poxa, eu estava sem EPI, infelizmente, estava rápido demais, não deu para ver. Viu um acidente? Vai embora. Teve um dia que a gente vinha à noite,
A gente ia à noite, aconteceu um acidente, eu disse, meu esposo, olha, vai, pisa logo, para mim nem ver, para não ter nem vontade de parar. Porque assim, principalmente à noite, a gente às vezes não sabe também se torna tudo muito complicado, né? Porque já teve situações nessa regiãozinha aqui, do povo se fingir um acidente, quando para, é um roubo. Eu disse, olha, vou focar que é isso, aí fui embora. Mas, é, mas exatamente. Por exemplo, eu trabalhava na minha cidade, Itaquarana, na gestão passada. Aí o novo prefeito chegou e aí eu saí. Mas assim, o que acontecia lá? É uma unidade mista, a gente faz atendimentos ao paciente que chega na unidade. Só que por ser Taquarana, que entra na rua, sai na outra, como diz o outro, que é bem pequena, né? Todo mundo acha que todo acidente do universo, lá a gente tem a base do SAMU. Aí acontece... Alguém desliga o microfone. Acontecia um acidente, o pessoal ia lá, olha, aconteceu isso, às vezes uma gravidade, que só quem podia ir tirar era o SAMU. Um choque, não sei de onde, num poste, e a gente tinha que ir. Por ser cidade pequena, né? O prefeito dizia, olha, tem que atender todo mundo. Tá certo. Aí lá vai a gente, em uma ambulância daquelas pequenas, sem luz atrás, sem estrutura, para ir salvar um paciente. Salva ou mata? Oi? Mas, olha, é uma coisa de instinto, minha gente. Acho que até vocês, que Deus o livre passar uma situação dessa, eu não sei o que acontece, não. Vocês, ninguém quer saber. Às vezes a gente já foi lá, teve situações de pessoas que eram da área da saúde e não queria saber, não. Queria que a gente pegasse mesmo assim o paciente com a perna lá, precisava de imobilização, a gente sem nada para imobilizar e queria que a gente levasse. E se não levar, quer matar ali. Teve situações que a gente teve que dizer, não, se ficar vai morrer. E morre ele e a equipe. Porque o pessoal mata. Se deixar, não quer salvar. Já teve situações. E esse é o problema, porque é uma falta de cultura que as pessoas precisam colocar na mente, principalmente de interior, cidade pequena, como a minha, que essas situações é SAMU. Não existe eu tentar, porque tem que salvar. Eu posso o quê? Fazer o primeiro socorros, né? Imobilizar a vítima, ficar ali. E geralmente lá é no domingo, que é quando o povo vai beber, né? Principalmente o pessoal que já está alcoólico, tem culpa no... Porque, né? Para beber, sai para curtir, né? Então, ali, a gente tá ali e e Deus o livre acontecer com um de vocês é do mesmo jeito. Eu chegar lá na cena de vocês, vocês não vão querer que eu espere. Dizer, não, tira aí dentro, vou matar você, e às vezes é com a arma na cabeça, ó, aqui, ó. Ou tira ou mato. Teve situações lá de que o socorro não foi prestado porque não tinha condição, e foram pro posto, a família todinha teve que se trancar, a gente tudo lá dentro, pronto. Cadê a polícia? E polícia do interior só chega quando já tem matado? Na minha cidade, eu não sei nada de vocês, quando são de vocês moram, mas na minha, sim. A polícia Só chega para cobrir o corpo. Olha, o ML demora a ir buscar o corpo, o rabecão, mas a polícia só chega depois que o ML já levou. Quando chega lá, aconteceu o quê? Já levou o ML. Já aconteceu de passar o morto lá umas 10 horas no chão. E ele não vai buscar. Aí quando a polícia chega, já não tá mais, né? Taquarana. É. Hã? Pois, amiga, viu? Saiu quanto tempo de lá? Não mudou muita coisa, não. Mas é bom morar lá. Mas assim, se você tiver uma vida tranquila. Mas para você vai trabalhar na área da saúde, se prepare, que você tem que fazer milagre. Oi? Não, é uns 15 minutos, dependendo. Depois, sabe onde é Coité? É a cidade, ó. Coité. Não, Aí tem Marimbom, tem tudo. Mas Belém é menor que Taquarana, graças a Deus. Dessa redondeza, a maior é Taquarana, viu?
Então vamos lá. A assistência de enfermagem no trauma. Primeiro, eu tenho que avaliar a cena. A gente chama isso também... Ah, meu Deus, olha, na ponta da língua. Daqui a pouco eu lembro. Cinemática do trauma, tá? Mesmo cinema. Cheguei na cena, eu tenho que tentar visualizar o que aconteceu no momento que eu não estava. Para poder tentar imaginar as possíveis consequências. É por isso que eu falei. Quem vai para urgência e emergência precisa ter agilidade. Porque é você descendo da ambulância e a mente trabalhando o que foi que aconteceu. Bateu no motociclista, ele voou, o carro bateu na cerca, a estaca virou, atravessou no peito da mulher e ficou lá a estaca. Já aconteceu isso, viu? Perto do Coité. Foi. A estaca, minha gente, até hoje a gente se pergunta como foi. Ela tinha os seios bem avantajados, era um pouco forte, e a estaca, quando o carro bateu, que a estaca foi, fez isso, ó. E atravessou essa regiãozinha até o outro lado. Eu ainda não sei se ainda tem essa reportagem, mas levaram essa paciente para a unidade de emergência. Eu tinha no... Não. Mas ainda conseguiram retirar, fazer cirurgia dela, mas depois ela faleceu na UTI. Mas é uma situação da pena. Então, tipo, você tem que ver o que aconteceu. Né? Imaginar. Então, justamente por quê? Quando você chega na cena, você não pode ir diretamente para a vítima, tá? Quando você chega na cena, vocês vão para onde? Se não é para a vítima. Vocês não foram socorrer? E por que não vai para a vítima? Certo. E mais o quê? Mas a ambulância está vindo, tá lá onde a amiga tá. Ainda nem parou. A ambulância nem parou e eu já estou visualizando pelo vidro da ambulância o que aconteceu. Quando eu desço também. Mas eu não posso ir direto para a vítima. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu já tenho que estar com eles. Muito bem. A minha segurança. Não adianta eu salvar um e... Sinalização. Não adianta eu ir salvar uma vítima e me tornar uma e tornar a minha equipe. Para não acontecer como o Derek. Estava lá, veio um carro. Né? Então, eu não posso correr o risco, nem para mim, porque a gente tem que colocar na mente. Infelizmente, nós não temos superpoderes, nós somos humanos, entramos na área da saúde para tentar salvar vidas, mas nem sempre vamos conseguir. Mas também não podemos perder a nossa vida, né? Entramos primeiro nos amando. A gente precisa primeiro se amar, para poder ter o amor de cuidar de alguém. Porque não adianta também, como eu falei já em outras turmas aí, como também eu vejo. Hoje eu escuto muito de alguns colegas dizendo, mais antigos e outros que entraram também no mesmo período que eu, falando que o jeito que eu trato o paciente é porque eu ainda não aprendi muita coisa da vida. Está no começo, ainda não aprendeu nada da vida. Quero ver daqui a 20 anos se vai estar no mesmo ritmo de agora. Quero ver se esse cuidado todo você vai continuar daqui uns 30 anos. Quando começar a aparecer as varizes na perna, que a minha já está aparecendo, tanto ficar em pé. Quero ver se você vai continuar com esse amor todo. Minha gente, isso dói em ouvir. Né? Que às vezes a gente vê, é chato e dói, né? Porque eu tenho o maior prazer de chegar, quando faço a avaliação do paciente, eu digo para vocês, eu amo ser técnica de enfermagem também. Quando eu chego, a primeira coisa que eu digo, enfermeira, quando eu estou na UEL, eu não sou enfermeira. Eu vou querer fazer alguma coisa de enfermeira jamais, porque o meu corém não cobre, não. Se eu for, eu vou perder o meu corém, que eu tentei tanto conquistar e conseguir. Então, eu chego enfermeira, avalia ali o paciente, se eu posso dar o banho nele. Ela vai lá, avalia o paciente, pode. Eu dou o banho no paciente do mesmo jeito que eu aprendi aqui? Não. Por quê? Porque eu não tenho um suporte de material como eu aprendo aqui. Que eu tenho que fazer bonitinho. Existe.
Existe. Existe, tá? Oi? O certo... Auxílio, isso. Só que, assim, existem diversas outras situações. Por exemplo, na parte... A gente estudou o técnico, o enfermeiro está no científico. Então, por exemplo, a parte científica de saber hemodinamicamente como o paciente vai agir perante qualquer medicação ou qualquer situação, parte do enfermeiro. E para coordenar a equipe. Dizer, olha, por exemplo, Carla, você vai dar o banho naquele paciente, mas aquele ali não pode. Por quê? Ele está com a bradicardia, ele está com a respiração dele muito alta, a pressão dele está muito alta. Se você der o banho nele, e aí o enfermeiro, ele vai explicar o motivo que eu não vou dar o banho no paciente. Entendeu? Então, o enfermeiro é a parte científica, tá? E aí a parte burocrática, que é a nossa importância quanto técnico, porque sem a gente, o enfermeiro também não consegue desempenhar o papel. Porque é a gente que está com a mão na massa, tá? É a gente que conhece o paciente do fio da cabeça até o pé. Lógico, sim, a gente fizer o papel que tem que ser feito. Porque, por exemplo, quando ela libera lá, ela diz, olha, Carla, pode ir dar o banho. Esse paciente está liberado. Eu vou dar o banho na mesma ordem que eu aprendi aqui. Não é importante lavar o cabelo do paciente. Minha gente, às vezes eu pego o plantão, chega a dar um desgosto. Eu vejo mulheres com lá o tempo da UTI, muito tempo lá, o cabelo todo sujo, o cabelo horrível, todo enlinhado. Aquela coitada, quando sair, vai ter que ficar careca para crescer de novo. Isso é o que a gente aprende aqui? Vocês não vão aprender isso. Vocês vão aprender que precisa dar. Olha, eu chego a me dar vontade de chorar, eu pego cada briga lá dentro, aí o povo começa logo a rodar a baiana. Não, porque banho é prioridade, sim. Já viram um paciente ficar podre não sei quanto tempo? Uma higiene íntima não fazer. Se sair, viu? Se sair. Então, assim, a gente não pode perder a essência. É como eu disse, pessoal. Entrou aqui, entra com a responsabilidade de fazer o que vai aprender, porque aqui é um juramento. Então, eu vou lá e eu vou... Olha, minha gente, eu começo o banho 8 horas da manhã, quando eu venho terminar. É quase 2 da tarde. Às vezes já passou a hora do almoço. Mas o banho tem que ser feito certo. Quando eu chego, geralmente as mulheres estão para mim. Porque para lavar o cabelo, né? Ninguém quer ir lavar. Aí é complicado. A gente sabe que o paciente de Covid é um paciente fragilizado, também não pode ter muita água, não pode molhar tanto, né? Por conta da síndrome respiratória. Só que a gente aprende aqui, a professora, que eu não sei quem vai ser vocês. Ai, ela ensina um banho, eu aprendi. Então, se eu aprendi, eu tenho que fazer. Eu perdi meu tempo, foi estudando aqui para não fazer. Então, chegar lá, não pode muita água, beleza. Pega um saquinho, do cabelo da paciente, baixa a caminha dela, dá para lavar todinha. Aquela água não vai escorrer para o corpo, vai escorrer diretamente para o saquinho. Depois eu tiro o saco e joguei. Doaram um secador, porque diziam que não estão lavando o cabelo para não deixar molhado. Aí doaram o secador. Quem está usando? Ninguém. Eu não uso porque eu morro de medo de levar um choque. Lá dentro, com tanto fio, respirador e tudo, eu não uso. Eu prefiro secar bem o cabelo com um lençol e tá fazendo a mudança de decúbito, que é o que a gente também aprende aqui. É feito? Não é. Aí o paciente desenvolve uma coisa perto de sair, abre as escaras. E aí, cadê aquele amor todo durante o curso? Né? Dizendo aquela responsabilidade toda. O dinheiro é bom? Não é tanto. Mas é melhor que muitas profissões. A gente ganha bem. E não ganha melhor porque não se une. Infelizmente. Mas é uma coisa que eu digo para vocês. Saiam daqui, minha gente, com a responsabilidade. Eu sempre costumo dizer, um tempinho da aula sobre isso. Na minha primeira aula. Porque se você entrou aqui querendo fazer parte da saúde, não venha por dinheiro, não. Vai ter dinheiro? Vai. E muito, principalmente se sair emendando 24, 48, 72, consegue comprar, seja lá o que vocês quiserem, consegue. Agora, só faça isso se vocês estiverem bem aqui, ó, para tratar o paciente bem.
Já fiz 5 dias seguidos, saindo de um hospital para o outro, de um hospital para o outro. Mas no dia que teve um dia que o meu esposo disse: Oxi, tu já passou 5 dias, e o que aconteceu hoje? Que ele estranhou. Eu digo: não, porque hoje eu sei que eu não vou dar uma assistência para o paciente. Aí fui, chamei a colega: pode fazer? Paguei o plantão. Pode pagar? Não pode, é fora da nossa Constituição. Só que, infelizmente, troca, os colegas também não querem fazer. Porque, assim, às vezes não, no caso, eu ia sempre, quando eu ia no hospital, as técnicas de enfermagem, e não dá uma faltava muito. Já teve não só uma vez nem duas, mas teve vezes que eu debatei com elas em questão do mau atendimento delas. E isso, minha gente, a gente pensa: poxa, não sei o que, fica revoltado. Aí o que eu vejo o colega, quando tá atuando, ele faz do mesmo jeito. A gente pergunta alguma coisa, mas ela fica muito no telefone, a gente responde mal. Isso não é comigo, é com a coisa também, tem que perguntar não sei o quê. Aí eu ficava muito revoltada com isso. Eu só sei que lembrem disso que eu falei. Saiam daqui hoje, e principalmente vocês que estão iniciando agora. Ainda se não for para vocês essa área, ainda dá tempo, porque estão iniciando agora, né? Então dá para dizer: não, não dá não para mim essa responsabilidade de seguir até o final com esse juramento de tratar bem o paciente. E no dia que você não estiver muito bem, você lembra: eita, podia ser minha mãe aqui, olha. Né? Podia ser a minha mãe. Sabe por que eu decidi fazer primeiro técnico? O meu padrasto, rapidinho aqui, viu? O meu padrasto, ele é técnico de enfermagem, era, né? Porque ele se separou da minha mãe. Mas eu passei os meus 7 anos, de queria ingressar, vendo ele chegar em casa e reclamar de atitudes de enfermeiros e de médicos, que eram escrotos. Hoje não, minha gente. Hoje, se vocês forem para o sistema, deu uma melhorada. Ainda existe, mas deu uma melhorada do que antigamente. Então, quando ele chegava em casa horrorizado com que algumas coisas que alguns enfermeiros faziam, ou médicos, aquilo me deixava mal. E eu disse: não, eu quero seguir uma ordem. A minha área é a saúde. Mas eu vou começar de onde? Do técnico, porque quando eu vou ser enfermeira, eu vou saber valorizar os meus técnicos, que é hoje quando eu estou atuando no Chama. Quando eu estou no Chama, eu estou como enfermeira. Tem dias lá que a gente não para. Tem situações que as meninas reclamam: poxa, fulano de tal, vai pro descanso, deixa a gente aqui se ferrando. Quando eu tô lá, eu digo: não, minha gente, hoje ninguém parou. Vão almoçar que eu fico aqui, tomo conta. Essa é a vantagem de você ter os dois. Por quê? O enfermeiro se dedica tanto na parte científica que a prática acaba esquecendo. Ele aprende a prática, aprende, porque passa na faculdade. Mas acaba esquecendo por ser tanta teoria. Aí não quer se dedicar. E quando a gente vai para o estágio, o nosso estágio é mais teórica. Então, a prática também acaba se perdendo. Eu culpo eles? Não. E, ao mesmo tempo, sim, porque se não tem, mas poderia se dedicar a aprender. Né? Também, então, Carla, não consegui não posicionar o paciente. Eu vou tentar. Se eu não conseguir também, é humano. A gente, às vezes, não consegue. Tem dia que a gente não tá o mar não tá para peixe, como diz o outro. Com certeza. Com certeza. Não. Eu acabei que quando eu trabalho com criança, né? Eu fico complicada. Foi na internet jornal, horrível, de algum, né? Eu sei que é assim, a gente precisa não perder a essência, é o que eu costumo dizer muito. Eu digo às meninas, a gente, quando o plantão tá lá, eu digo: olha, a divisão do descanso, vocês vão, eu tenho a minha parte burocrática, fica aqui. Se eu precisar do seu correção. Mas lembre que além desse amor, porque o povo usa tanto esse amor no mundo,
que quando vai ver não tem um pingo de amor, 1%, né? Bora continuar aqui, a avaliação de cada doente. Por quê? Quando eu chego na cena, vamos lá, cheguei na cena, fiz lá a sinalização para minha equipe não morrer também, e nem eu ser paciente, sinalizei, né? Ou se eu não quero fazer isso, tem aqueles curiosos, eu digo, olha, coloca ali o que é que a gente vai ter. Coloca galho ali para tentar sinalizar. Liga o carro para o farol ficar lá piscando para o pessoal ver. Porque vai que é numa curva, não tem sinalização, vem uma carreta, leva todo mundo. Né? Leva todo mundo. Então, fiz a avaliação, certo, ok. Agora, eu avalio o doente. Cada paciente, cada vítima. Envolvendo 4 vítimas ou 3 vítimas, eu vou para quem primeiro? Para o mais grave, né? Vi ali que só tem escoriação, vou orientar, ficar quietinho, que daqui a pouco eu vou lá avaliar. E vou para os outros, certo? Quem for mais grave, vou me dedicar a ele, certo? E aí, ó, em situações de catástrofe, essa ordem ela muda. Por quê? Catástrofes são situações que envolvem mais vítimas, múltiplas vítimas, né? E ali eu vou ter que me dedicar ao paciente que tem mais probabilidade de vida. Ou seja, aquele paciente estava ficando roxo lá, ele vai ter que esperar para ver se vai dar tempo. Porque a minha prioridade agora é as vítimas que têm mais chance de sobreviver, porque são muitas. Se eu me dedico só àquele, a probabilidade para morrer mais pessoas na catástrofe é maior. Infelizmente, né? É aquela escolha difícil. Porque imagina, você tá, Deus o livre, é a sua mãe e o cara lá diz, olha, daqui a pouco eu venho, você vendo que ela é a mais grave. Mas ele está indo para pessoas que só teve escoriações. Mas, infelizmente, é uma questão de bom senso também, né? Porque eu tenho que tentar salvar o máximo de vítimas. A gente tem umas classificaçõezinhas, e essa aí, ela ia entrar na START, que é que a gente chama, que ela é da cor preta, que a gente já como se considerasse um óbito. Entendeu? E daí, depois que a gente fez isso, a gente volta. Se tiver ainda chance, a gente tenta fazer alguma coisa. Ou leva, ou atende lá mesmo. Mas se já tiver entrado em óbito, que é o mais provável, entendeu? Lembrem que isso pode cair em prova, tá? E aí a gente entra na nossa avaliação primária, que é o que despenca em concurso, tá? É isso aqui, minha gente. E é isso que passa por atualização sempre, porque primeiro era ABC, depois aumentou, e agora botaram o X. Olha lá. Era A, B, C, D, E do trauma. Agora é X, A, B, C, D, E do trauma. Só que é assim, tá atualizando, tá? Então amanhã já pode ter mudado. Foi? Teve essa atualização, botei até ali, ó, novidade. Por quê? O concurso da CESAL vai sair, não sei se alguém vai prestar, né? Mas se tem lá na prova da CESP uma questão dessa e não tem o X, mas tem até o E, e você vendo o enunciado, você anota. Agora, se tiver o X lá e tiver correto, porque a CESP ainda gosta disso, né? Você tem que ver o X e ainda ver o que é que está dizendo, para poder saber. Mas a atual avaliação primária é essa, tá? X, A, B, C, D, E. Existe outra que também eu vou trazer. Eu não quis trazer hoje para não misturar as ideias, para não tentar misturar, porque ainda vai. Mas para não tentar misturar. E aí a gente tem, ó, o X. Chegou no paciente, eu vou olhar se ele tem hemorragia. Se ele tem hemorragia, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é um torniquete, que é o quê? Tentar deixar pressionado. A gente geralmente usa o quê? Uma blusa, né? Teve uma colega minha que ela não perdeu a perna inteira por conta de um torniquete. Ela perdeu a metade só,
mas porque teve a fratura e não teve como fazer uma restituição. Mas por uma questão de vida, ela não perdeu a vida dela por conta de um torniquete bem feito, tá? Que é você prender bem. A gente vai ter essa aula acima da hemorragia, certo? Então, cheguei, olhei, tem hemorragia? Controla a hemorragia, primeiro. Cheguei no paciente, não tem hemorragia, beleza, então eu vou para o A. O A lá, vou manter as vias aéreas pérvias, ou seja, o paciente está com o queixo para baixo, ele já vai estar com desconforto respiratório. Então, eu vou avaliar o paciente para colocar pérvias, as vias aéreas dele, para que ele consiga fazer a troca. Mesmo assim não conseguiu, eu vou tentar tracionar um pouquinho essa cabeça dele, para que ela ainda continue mais aberta, para que ele consiga ter a troca dele, tá bom? A gente vai ter nessas aulas bem mais a fundos para vocês irem pegando a prática. E aí eu olho a respiração. Tem respiração? Não tem. Significa que o paciente está parando, né? E aí a gente vai ver para iniciar uma parada, uma reanimação. Dependendo também da situação que a gente está encontrando ali, tá? Lembrando que a gente está prestando o primeiro socorro, porque nesse momento aí, alguém dos curiosos já recebeu a orientação sua de ligar para o SAMU, né? E aí a gente espera em Deus que o SAMU chegue logo, para que a gente se livre logo de um problema, né? A circulação, verificar o pulso, e isso, minha gente, só um detalhe, precisa ser feito simultâneo, tá? Lógico que não é tão rápido, fiz aqui, olhei e tal, não. Vai aos poucos, mas em uma certa agilidade, porque para saber, para resolver o problema que tiver, tá? E aí eu venho para a letra D. Antigamente, só um detalhe, esse X de hemorragia, a gente olhava no C, verificava o pulso e olhava hemorragia. Só que foi começado a estudar de que era muito demorado até chegar no C. Às vezes o paciente estava com a via aérea boa, mas a hemorragia estava lá ferrando o cara. Aí, se o sangue transporta o O2, como é que eu vou continuar tendo uma via aérea boa, né? E aí, o que eles fizeram? Tiraram do C e jogaram primeiro. Se o cara tem hemorragia, trata primeiro ela, para depois ir para os outros. E aí, na avaliação da disfunção neurológica, que a gente chama a escala de Glasgow, essa escala é o que é utilizado na unidade de emergência. Quando o paciente chega lá naquela portinha, que muitas vezes passa lá umas 6 horas para ser atendido, demora um tempinho, e o povo sai lá com a raiva, né? Passei o dia todo aqui nesse hospital, que não sei o quê, e não fui atendido, precisando e morrendo. Mentira, não estava nem morrendo. Mas, pelo fato de ter passado o dia todo, é a mesma avaliação também de ONI, do famoso regional. Fiquei o dia todinho sentada ali no PA e ninguém me atendeu. É uma avaliação de Glasgow, tá? Existe lá no computador uma avaliação, passa lá, geralmente é pelo enfermeiro. Se ele fizer da forma correta a avaliação de Glasgow, né? Que ainda existe isso. Na UPA, né? É porque eu não trouxe nesse, mas eu vou trazer nos outros, tá? Para não misturar tanta coisa. Mas eu vou mostrar como é que é feita uma avaliação, tá certo? Porque geralmente, como geralmente é o enfermeiro que faz, aí eu só quis mesmo, que eu gosto de fazer o seguinte, uma experiência minha. Teve algumas disciplinas minhas que eu vi muito conteúdo de que eu não tive vivência de nada ainda. Então, pela prática, assim, eu queria trazer mais o que a gente consegue fazer, quanto técnico, para a gente também se aprofundar naquilo que a gente tem que fazer. Mas aí eu trago para vocês, para a gente ver, tá? Então, chegou lá o paciente, eu vou fazer uma avaliação, que tem a questão da numeração. Então, por exemplo, paciente me responde, paciente conversa comigo, tem uma pontuação, tá? Paciente consegue andar, tem outra. No final, tem que totalizar um valor. E ele vai receber uma corzinha,
de pulseira, né? Geralmente é uma pulseirinha, em alguns cantos eu já vi até uma bolinha. Verde, que ele pode esperar até não sei quantas horas, que se fosse eu, pegava quem tivesse doente e ia para casa. Eu não tinha paciência. Do jeito que eu sou, não tenho. E aí tem vermelho, que tem que entrar imediatamente. Geralmente, quando o SAMU vai, que ele já fez essa avaliação lá, né? Ele já entra pela porta da vermelha. Ele não vai nem com o paciente lá para frente, porque é o tempo do paciente morrer. E aí a gente tem o nosso de expor, né, ao ambiente. Por quê? Saber se o paciente está hipotérmico, a temperatura dele está baixa, né? Se o paciente está muito frio, o que é que eu tenho que fazer? Aquecer, né? Aquele negócio do saco preto que coloca, por dizer, eita, fulano morreu. Não, só está aquecendo, né? É esse Ezinho aí, viu? Só um minuto, minha gente. Misericórdia, já falta 10. E eu não cheguei nem na metade. Vocês vão esperar até 10, né? Para me terminar? Faz e coloca, por favor, Vívia, Thalisson e Natália. Pronto, viu? Sim. Natália, tá, Natália Cecília, porque vai ter mais de uma. Thalisson Araújo. É Vívia Gabriele, né? Pronto. Então, vamos lá. Até aqui tudo certo, né, pessoal? Dá para tirar 10, né? Conversa é essa? 1,8. Aqui. Oi? Não, mas estou falando 10 da nota. Olha, a outra já está pensando. A recuperação vai ser quando? Tem recuperação, não. Se não tirar 10, é reprovado. Meu Deus do céu. E aí, ó, a questão da avaliação secundária consiste na avaliação cefalopodálico. Antigamente não muito distante, tá? Chamava cefalocaudal. Mas aí, quando vocês forem lá para anatomia, vocês vão ver que até então a gente não tem cauda, né? Aí, eles consideravam a questão caudal só até o cóccix, que é um ossinho que a gente tem aqui nessa região. Então, a avaliação era até ali, tá? Por essa nomenclatura. Só que a gente tem duas pernas, sem pé, né? Então, ficou cefalopodálico. Vocês vão ver até em anatomia essa questão. Porque eu avalio o paciente tanto da cabeça aos pés. Paciente, já pensou, se atende o paciente e não vê que o pé dele ficou no acidente? E leva o pé, né? Não tem nem como tentar fazer uma reconstituição, né? É realizada depois do término da avaliação primária, tá? Ou seja, você vai avaliar aquela primeira lá, depois olha o paciente um todo, porque você já resolveu a questão da respiração dele, já fez o torniquete, se ele estava com hemorragia. Aí agora você está vendo se ele tem alguma fratura ou alguma outra lesão que possa chegar a ameaçar a vida dele. Quando o cara do SAMU chegar lá, você já vai estar o paciente vai com ele, direitinho. Ele só vai colocar na prancha com o seu auxílio e vai embora, né? E pegar o seu currículo, porque você fez tudo certo, para depois ligar para você ir trabalhar no SAMU. Queria, né? Ligar inclusão. Aí, deixa eu olhar aqui. Dá para ir pelo menos esses dois, tá? Ó, caso a vítima esteja inconsciente, o que é que a gente faz? Faz a abertura das vias aéreas, tá? Eleva a mandíbula, a gente vai aprender nas outras, a gente pode elevar a mandíbula com esse sinalzinho, tocou, elevou, ou então a gente faz a questão, ó, da tração do queixo, eleva e traciona, tá? Só que essa parte aqui eu acho bem mais difícil, e até a questão de posição. Ó a posição do cara aqui, ele está bem mais apoiado.
Você consegue ter um apoio, você não se cansa, porque o SAMU pode demorar de 2, meia hora, 3 horas, seja lá quantas horas ele demorar, e você não vai estar cansado, tá? Então tem que ver também a sua questão de como você vai ficar bem adequado. Não adianta também você ir de qualquer jeito e daqui a 5 minutos estar pedindo para sair, porque não está aguentando. E a nossa última aqui, nas outras vocês não vão entender mais nada, porque já está pensando no lugar no carro, que alguém pode sentar, né? Eu era assim, poxa, eu vou pegar meu lugar, que eu gosto de ir. Ficava doida. E aí nós temos, ó, a manobra de extensão da cabeça, que também é para tracionar, certo? Para poder ouvir, ó. Tracionei, levei o queixinho, me aproximo das vias aéreas, ó, do nariz, na boca também não está saindo nada de arzinho, de respiração, nada. O paciente está parado. Ou então, quando está assim, mas quando eu traciono, ele volta, né? Então, isso ali você já fez a liberação para ele poder estar respirando. E aí é só sucesso, tá bom? Bom final de semana, né? Para vocês. Nada. Certo, vou mandar. Próxima aula estarei aí, pessoalmente. Tá certo.